Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gabinete de Crise, o podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. O meu nome é Cláudio Fonseca e estou aqui na companhia do Emanuel. Olá, Emanuel. Olá, Cláudio. Da Carlota. Olá, boa noite. Que é a única rapariga neste episódio, portanto a Ana não se pôde juntar a nós, e o Vasco. Portanto, olá, boa noite. Nosso especialista das direitas, que nos vai trazer uma análise à entrevista de Rui Rio, dada ao Expresso, portanto vamos ter muito para dissecar nessa parte. Uma semana em que saíram também novas sondagens e, portanto... Cláudio, desculpa, vou já interromper. Vou dizer só aqui aos nossos ouvintes, visualizadores e youtubers, que eu vou apontar as minutagens. Portanto, Vasco, espero que tenhas isso preparado. Portanto, estava então eu a dizer, antes de ser aqui interrompido pelo grande Emanuel, que temos uma nova sondagem que saiu e, portanto, que contradiz muito as sondagens que tinham saído há cerca de 2-3 semanas atrás, se não me engano. É a diferença entre serem sondagens com qualidade ou sem qualidade. É tão simples quanto isto. Portanto, vemos ali números que tinham sido super insuflados, agora a serem corrigidos para metade. Mas bom, esta é uma semana cheia de novidades e, portanto, vamos começar pelo mais simples. Eduardo Ferro é o nosso presidente da junta que derrotou o João Coutinho Figueiredo, portanto, primeira vez que alguém do espectro liberal vem à chapa, por assim dizer. E, portanto, ganhou Eduardo Ferro Rodrigues, vocês votaram e assim é a vossa decisão. Falar ainda da tábua das matérias, já vamos mais à frente, mas há aqui uma novidade. Pois é, eis que foi apresentado a nossa mascote, o Július Rex. Portanto, este dinossauro todo catita, não é? Portanto, vai-nos acompanhar sempre, vai estar aqui sempre connosco e, portanto, vou colocá-lo no pedestral onde ele merece estar. Portanto, aqui fica ele, de boca aberta, portanto, sempre atento àquilo que nós vamos andar por aqui a fazer. Tem que dar aqui um pouco de visualização para ele, não é? Porque tem que ser justo. E, portanto, esta personagem vai-nos acompanhar durante muitas publicações. Significa isto que vamos aprender coisas com o Július Rex? Significa isto também que vamos ter um espaço, ou vamos fazer assim uma pequena biografia dos vários dinossauros políticos que assim existem. Se quiseres saber alguns deles, podes ver o vídeo que está no IGTV, ou no Reels, do Instagram do Polititank. Portanto, segue. Já somos mais de 550, portanto, estamos bem. O objetivo é, vamos dizer, 1000. O próximo grande objetivo, obviamente, chegamos aos 1000. Portanto, ajuda-nos nisso, envia aos teus amigos, aos teus colegas, familiares e bora nisso. O teu sucesso é o nosso sucesso e o nosso sucesso é também o teu sucesso, porque isto é tudo uma grande comunidade. Ora, vamos então agora às tábuas das matérias e vamos ter Jogos Olímpicos, como é óbvio, portanto não podia deixar de ser diferente e como tal, o Polititank quer felicitar o Jorge Fonseca, não é meu primo, e a Patrícia Mamona pelas 2 medalhas olímpicas que já receberam e, portanto, e isto obviamente também congratular todos os outros atletas olímpicos que, enfim, não puderam subir ao pódio, mas ainda assim trouxeram diplomas olímpicos, que, enfim, já há uma coisa e, portanto, que sirva de alento para os próximos jogos, que são já em Paris, portanto, lá está. Aqui a pitada francófona não podia deixar de ser, mesmo que eu não queira, o universo conspira em torno da francofonia. E portanto, Mas quem é que disse a este gajo que isto é uma qualidade? Foge. Mas isto para dizer que houve muitos que receberam agora o diploma olímpico, mas também é a primeira vez que sobem a um palco olímpico, portanto daí eu enaltecer esta componente de que sirva de alento para conseguir fazer mais daqui a 3 anos. Vamos nos despedir também, pelos vistos, de Nelson Évora enquanto atleta olímpico. Quem diria que aquele rapaz já tem 37 anos, portanto se ele tem 37 anos nós também já estamos a ficar bastante velhos, porque nós crescemos um bocadinho com ele, não é? Portanto acompanhámos o seu trajeto nisto. Portanto, sem mais demoras, tábua das matérias. O Emanuel vai-nos falar aqui também de uma super atleta, Simone Biles. Eu vou falar dos wokes que estão a assolar também estes Jogos Olímpicos. Portanto, quem me conhece sabe muito bem que eu e o wokes não nos damos muito bem.
E, como já disse no início, o Vasco vai nos falar aqui da entrevista que o Rui Rio deu ao Expresso, e quem sabe se ainda fazemos um comparativo a algumas coisas que teve eco com a Mariana Vieira da Silva, portanto, a ministra da Presidência, que deu também outra notícia, deu uma entrevista ao Público. Portanto, espectros opostos, curiosos, em 2 jornais. Emanuel, passo-te a ti. Isto é o chamado passo de primeira. Estou eu a receber. Vamos pôr a bola no chão a rolar. Bom, boa noite para todos. Espera, antes que... Então, mas estão-me a interromper. Isto é assim, sabes Estou a como é que é? brincar. olha que eu agora tenho um cão de guarda. Pois, dinossauro, que ainda é pior. Obviamente que temos que parabenizar o Nemias Queta. Ia parabenizar e tu... Isto realmente... Mas olha, uma vez mais, o universo a conspirar a meu favor, ele é aqui da Margem Sul. Portanto, aqui diretamente do Val da Amoreira. Exatamente. Portanto, isto vou pegar um bocadinho nas palavras do nosso Primeiro-Ministro António Costa, que disse que Patrícia Mamona é um exemplo de superação, e acho piada como às vezes são postas estas palavras nos discursos de forma um tanto paternalista, por assim dizer, ou condescendente, a questão de, pois é, pá, coitadinho, veio ali da miséria e conseguiu dar a volta ao texto. É um pouco isto, ou seja, quem conhecer bem, ou pelo menos já tenho ouvido falar do Val da Amoreira, o bairro do Val da Amoreira, é uma realidade um tanto complexa, onde droga e criminalidade é algo que passa ali todos os dias, e portanto ele conseguiu romper a bolha. Era algo que ele já sonhava há muito tempo, ele já estava nos Estados Unidos, a jogar nos campeonatos universitários, e portanto agora conseguiu ir para a NBA, para os Kings, na cidade de Sacramento. Emanuel. É verdade, é verdade. Eu fiquei muito contente, eu sigo a NBA e fiquei muito contente com o draft, vi o draft e acho que o Nemias fez um bom trabalho de base, não é um espetacular poste, mas é um poste muito versátil e é aquilo que a NBA agora tem andado à procura, portanto, anda a fugir um pouco dos postes mais fixos. Bom, mas não era nada disto que eu vinha para aqui dizer, não é? Pronto, mas já agora os meus parabéns ao Queta e mais um para a turma 88 em conjunto com o nosso Miguel Oliveira, já são 2,88. Se calhar isto pode se tornar uma tradição, agora toda a gente usa, quem for o primeiro português tem que usar o 88. Pronto, bom. Jorge Jesus, não é? Ora bem, 88, pois claro. Bom, então vamos lá falar do que interessa. Simone Biles. A Simone é, para início de conversa, tetracampeã olímpica, para já. Uma das melhores ginastas de sempre. Eu vou recorrer aqui às minhas notas, se não se importam, para poder dizer isto como deve ser. Portanto, é uma atleta que faz vários aparelhos na ginástica, faz provas de all-around, individuais, por equipas, enfim. E foi discutida esta semana porque ela foi desistindo sucessivamente de várias finais. Finais de all-arounds, por equipas feminino, depois no solo, onde ela era a grande favorita, e ainda mais 1 ou 2 aparelhos. Estão ainda para decidir mais 2 ou 3 finais, que ela ainda não sabe se vai participar ou não. Eu, não sendo vidente, não sendo bruxo de Faf, diria que ela não irá participar, porque aquilo que ela alegou são problemas de ordem mental, não se sentia bem. Nos treinos até saíram várias histórias dela, que entretanto já desapareceram, em que se vê ela dar quedas horríveis na espuma, e portanto aquilo não estava como devia estar. E uma grande atleta é uma grande atleta quando bate os recordes, ou seja, faz aquilo que ela já fez, bate os recordes, já bateu, mas também quando sabe dizer que não, agora não, hoje não consigo, por alguma razão. Isto já aconteceu, para não se portanto, fazer o que se faz agora, que é pega-se numa coisa e extrapola-se, faz um grande exemplo. Já aconteceu também com outro rapaz que não ganhou medalhas nenhumas, que foi o Michael Phelps. É só o nadador mais medalhado de sempre nos Jogos Olímpicos, não é ninguém.
E, mais uma vez, a equipa dos Estados Unidos esteve atrás da sua colega, e no caso do Phelps também, no caso da Simone, felizmente também. O que eu queria mais destacar aqui, para além de tudo o que já foi dito, é que a sensatez e a naturalidade desta ação foi percebida por nós, ou pela grande maioria das pessoas, como um grande ato de coragem. É, para mim, entendendo perfeitamente porque é que dizem coragem, acho que a coragem é um momento anterior. A coragem é participar na competição, é superar-se e fazer o impossível, ou o que as pessoas acreditam ser impossível, não é? E é esse momento e o momento exatamente a seguir, quando ela voltar a competir. Este momento que está de entre meio, digamos assim, para mim, é só um ato de sensatez. Portanto, não, é uma coisa normal. É uma coisa que todos nós faríamos. Se estivéssemos na situação, de posição dela de esgotamento, e certamente que há vários exemplos de pessoas que não são atletas de alta competição, tiveram esgotamento e tiveram que parar, ou tiveram alguma debilidade em que tenham que dizer que não, que agora chega. Portanto, entender este comportamento que já foi demonstrado noutras alturas, à luz da história da vida da Simone, isso sim, para mim, é um tanto ou quanto inusitado. Portanto, ela tem uma história de vida muito complicada, não vou estar aqui a esmiuçar isso, não vale a pena, mas se forem consultar a história, veem o quão inusitado é esta miúda ser uma das maiores de sempre da ginasta. Portanto, sempre foi percebida como uma força no meio da tempestade, e com a pressão toda de estar sempre a representar os Estados Unidos, seja no Campeonato do Mundo, ou, neste caso nos Jogos Olímpicos, nas finais de aparelhos, em all-around e no solo, sobretudo, onde ela era efetivamente a favorita a ganhar, e se ela competisse, certamente que ganharia, digo eu. E para terminar o meu raciocínio, dizer só que ser a melhor de sempre é bom, ela já é, mas neste momento queria só dar mais uma pitadinha do meu pensamento. Eu ouvi muitas mensagens de amor e compreensão para a Simone, às quais eu me junto, como é óbvio, e vi outras que, enfim, vi, por exemplo, uma reação do Sr. Piers Morgan, que disse que a atleta é fraquinha, porque teve um problema mental e desistiu. Eu convidava o Sr. Piers Morgan e todos os que pensam como ele, não é participar numa competição de ginástica, porque isso ia ser só ridículo. É fazer um treino. É só fazer um treino e tentar não partir a espinha. E quem não perceber que a ginástica acrobática é uma coisa que coloca a vida das pessoas que o fazem em perigo, das duas uma, ou é cego ou é parvo. Disse. Estava à espera desse teu disse, que, enfim, foi copiado por alguém numa Assembleia Municipal de Lisboa. Carlota. Boa noite, eu vou ver se consigo falar sem ir abaixo, porque estou aqui com alguns problemas e peço desculpa se repetir alguma coisa que o Emanuel tenha dito, porque houve partes que eu não consegui ouvir. Mas daquilo que eu ouvi, eu concordo. Eu não, obviamente condeno as pessoas como o Piers Morgan que dizem atrocidades desse género, como que a Simone Biles foi fraquinha, e concordo plenamente. Vou só fazer um treino daqueles só para ver como é que é. No entanto, também não vejo como um ato de coragem a desistência, vejo com toda a naturalidade a desistência dela, tendo em conta que se ela tivesse partido a perna também teria de se retirar da competição. E é exatamente a mesma coisa, saúde é saúde, quer seja mental, quer seja física, e neste caso a saúde mental dela poria em risco a sua saúde física, porque o aquecimento correu muito mal, e bem, uma pessoa se está ali às voltas no ar e não cai como deve ser, pode morrer ou ficar tetraplégica ou qualquer coisa do género. Acho que ninguém queria isso, portanto eu vejo com naturalidade esta desistência. Eu li uma entrevista com ela que ela deu
antes dos Jogos Olímpicos começarem, que me fez um bocadinho de impressão, porque como se já não bastasse a pressão que deve ser entrar numa competição destas, e não só entrar, mas entrar como a favorita e como a pessoa que iria trazer mais uma vez a vitória para o seu país, Simone Biles mencionou que, sendo a única ginasta que ainda fazia parte da equipa que tinha sido vítima de abusos sexuais por parte de Larry Nassar, que, para quem não se recorda, foi um escândalo gigantesco que aconteceu há cerca de 3 ou 4 anos, tinha vindo a acontecer durante décadas e foi exposto há cerca de 3 ou 4 anos. Ela sentia a responsabilidade de continuar na competição para representar todas as ginastas que já não estavam na competição, que nunca tinham estado nunca tinham ido aos Jogos Olímpicos, mas que fizeram parte desse processo e que foram vítimas desses abusos. E como se não bastasse a pressão incrível que já deve ser não só ir aos Jogos Olímpicos, mas também ir como a favorita e como a pessoa que é esperado que traga mais uma vez a vitória ao seu país e à sua equipa, porque algumas das competições são de equipa. Eu li uma entrevista em que, antes dos Jogos Olímpicos começarem, que a Simone Biles dizia que sentia a necessidade de representar as ginastas que tinham sido vítimas de abusos sexuais por parte de Larry Nassar, o antigo médico da equipa, e que foi um escândalo, porque aquilo foi tudo encoberto também pela federação, e ela é a única ginasta que foi vítima desses abusos que ainda está na competição olímpica. Portanto, ela sentia a necessidade de representar eu acho que são centenas de ginastas que passaram por isso. E como se não bastasse já a pressão que é ir aos Jogos Olímpicos, ela ainda pôs essa pressão sobre si própria, o que é tão injusto. E, no entanto, compreensível, sem querer conseguir alguma vez compreender, conseguimos todos, acho eu, ter empatia por isso. E, além disso, parece que ela também toma regularmente medicamentos para déficit de atenção e hiperatividade, e pelos vistos não é possível ela tomar esses medicamentos no Japão. Eu não consegui perceber se é por eles serem ilegais no Japão ou por ser ilegal utilizá-los em competição no Japão, mas como podem imaginar, a concentração é fundamental numa competição destas em que as pessoas andam às voltas no ar, e que a mínima falha pode ser fatal. Por isso, uma palavra de simpatia para Simone Biles. Obrigado, Carlota. Vasco? Antes de falar da Simone Biles, muito rapidamente, queria parabenizar os nossos atletas olímpicos, tanto o Jorge Fonseca, que conseguiu dar uma chapada de luva branca, digamos assim, às marcas que não o quiseram patrocinar, e eu acho que este tipo de vitórias tem um significado acrescido, e também à Patrícia Mamona, porque eles, no fundo, são os nossos heróis e representam-nos, e, portanto, conseguiram mais uma vez fazer com que a bandeira de Portugal subisse lá no alto. Em terceiro lugar, também, ao dar os parabéns ao Nomi Esqueta, esta é mais uma prova que a meritocracia funciona e que em Portugal temos que começar mais a acreditar, não só apostar mais nos desportos, como acreditar que, independentemente da nossa cor de pele, independentemente de todas as características, é possível ter sucesso, basta que cada um de nós ambicione, porque, como se costuma dizer, e o Cláudio vou dizer em francês, porque ele é francófono, vouloir c'est pouvoir, não é? Portanto, querer é poder. E agora, finalmente, falar da Simone Biles, nós temos que começar a dar cada vez mais importância no desporto às questões da saúde mental, a todos os níveis, porque seja no desporto, seja onde for, e aliás, mesmo no discurso político isso tem que estar presente, porque nós somos seres humanos e, portanto, o desporto também tem essa componente mais humana e, portanto, não é só o desporto praticado em si, mas é também o nosso estado psicológico,
porque nós somos um ser biopsicossocial e, portanto, todas estas três componentes estão presentes na nossa disposição no dia a dia e, portanto, há que respeitar quiçá, nunca sabemos se ela daqui a 4 anos, nos próximos Jogos Olímpicos, possa estar e até trazer medalhas olímpicas porque conseguiu recuperar juntamente com o treino e tudo mais e trazer, nós não somos de ferro, somos homens e mulheres, apesar de parecer que os atletas são super-heróis, eles não são, eles falham, eles têm problemas psicológicos como todos nós e portanto há que dar, quando nós não nos sentimos bem para fazer alguma coisa, há que reconhecer isso, porque isso não é falha, isso é o reconhecimento de que nós temos limites e, portanto, gostava que daqui para os próximos Jogos Olímpicos ela pudesse trazer as medalhas e, portanto, compensar portanto, esta não disposição para os Jogos Olímpicos ou o possível problema que ela possa ter a nível psicológico, porque lá está, se o nosso estado mental não está suficientemente de acordo com tudo o resto, depois o corpo não vai responder e, portanto, é uma atitude de tirar o chapéu. Obrigado, Vasco. Bom, é muito isso, ou seja, eu tive durante esta semana, não sou outra coisa senão isto, não é? Portanto, deu-se quase uma semana toda, até porque lá está, ela estava no impasse de competir ou não competir neste fim de semana, portanto, quer fosse no sábado, quer fosse também no domingo, mas lá está, ouvi muitos discursos, mas também ouvi discursos que eram muitas vezes contraditórios pela própria pessoa. Começar pelo Nuno Delgado, né? Portanto, campeoníssimo também em Sydney, e que muitos de nós nos habituámos também a vê-lo em alguns espaços do Canal Panda. Portanto, ele era o judoca que aparecia ali na nossa infância, em algumas atividades, e ele dizia que a pressão é o pequeno almoço dos campeões. E é um pouco isto, e que há pressão, e acho que tem que haver, e acho que a pressão é uma questão que é natural, que ora lidamos de uma forma, ora lidamos de outra forma com a mesma. Portanto, nós não podemos olhar para as coisas e pensar, não consigo, não aguento a pressão. Um ator, se tiver medo de estar no palco, não pode ser um bom ator. Porque o primeiro impasse que tem é logo ali. Eu sei que já estou aqui a tocar no Emanuel e, portanto, ele se calhar vai carregar no botão. Pronto, já está. Vou-te deixar interromper o meu raciocínio para fazer aqui a crise. Podes terminar o teu raciocínio. Não, mas diz. Não perde a validade. Não, diz porque senão o fio condutor perde-se. Então a questão é, estás a comparar coisas que não têm comparação nenhuma. Não, porque... eu não estou a dizer uma coisa, estou a dizer outra. Estou a pôr isto quanto obstáculos. Eu acho que não, mas é que é diferente ser um ator com medo do público, ou stage fright, ou seja o que for, ou ser uma pessoa que vai fazer uma disciplina que se estiver nesse estado pode morrer. Eu estou a falar da pressão. Não, estou a falar da questão da pressão. Não é igual exatamente por este fator que eu introduzi. É só esta pequena discordância. Não só porque uma não põe em perigo a tua vida e a outra põe de certeza. Depende. Se te sentes pressionado e tens pânico, a coisa pode não... Não, somos os dois com pânico. Eu sou ator, tu és ginasta. E estamos os dois pânico. O teu pânico é pior que o meu. Pronto, isso podes tu achar que assim o é, imagina que... Não, mas eu estou aqui para dar a minha opinião. Eu sei, mas imagina... Está bem, certo. Então, mas eu vou dar-te o meu caso particular de rugby, que é um desporto que exige impacto físico. Portanto, onde aí a pressão também está, e portanto todos nós tínhamos aquelas palestras de cascar de alto a baixo a equipa no intervalo, e portanto o que é que vocês estão aqui a fazer, é isto que vocês querem, não é isto que vocês querem,
e, portanto, íamos para lá e dávamos a volta ao resultado quando assim tinha que ser. E, portanto, a questão é muito esta, se estás ali com a pressão, ou se sucumbes à pressão, anulas-te no jogo, a bola e o jogador passa por ti, e, portanto, caput. De 15 Só para dizer que eu também passa a tive 14. essas palestras eu também tive no final das peças, quando o meu encenador entrava a partir tudo, a bater com as portas e a tirar com tudo. No entanto, não consigo pôr isso ao nível da Simone Biles. Pronto, mas aqui não estou a comparar com a Simone Biles, estou a falar no geral, enquanto a questão do desporto olímpico. Porque isto nós temos que ter a linha de conta que é, os olímpicos são os olímpicos. É uma outra categoria, é uma outra parte. E, portanto, são atletas totalmente diferentes daquilo que são os atletas que vão para campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, à partida. Não é? Portanto, há um outro estatuto, há uma outra mística que está aqui. Os vencedores dos Jogos Olímpicos na Grécia eram pessoas que iam decidir a guerra e a paz entre cidades, muitas vezes. Portanto, eram como embaixadores que iam para lá estar. Portanto, daí ser o prestígio. A questão de chegar a um patamar apoteótico, né? Portanto, há ali uma deusificação das coisas. Porque lá está, nós quando olhamos para os Olímpicos, para os Jogos Olímpicos no seu geral, é sempre aquela dinâmica de o mais longe, o mais rápido, o mais alto. Costuma ser esta tríade. E, portanto, nós queremos saltar tanto como aquele, queremos ser tão rápidos como aquele e queremos ir tão longe quanto aquele. De regra geral. E, portanto, é isto que nos faz sonhar, é isto que nos faz, ao fim e ao cabo, ir. E, portanto, para mim, quando alguém diz eu quero ser atleta de alta competição, portanto, não quero ser um amador que brinca ali aos fins de semana, eu tive que decidir também isso quando entrei para a faculdade. Deixava de ser um amador, por assim dizer, porque as coisas não eram amadoras quando se joga no campeonato nacional e quando estás numa equipa que está para ganhar títulos, e quando é chamado para a seleção. E, portanto, as coisas são nessa parte. Um polícia, quando alguém quer decidir ser polícia, sabe que vai ter que dar noites fora, sabe que vai levar um tiro, assim como quem é médico ou é enfermeiro também, muitas vezes pode ser infectado, vai fazer horas extra. E, portanto, isto agora faz lembrar uma enfermeira que foi para o programa da Cristina no início do ano de 2020 chorar porque não queria ir não queria ir para a linha da frente do Covid, porque tinha medo e porque não era isto que ela queria, e o que ela queria era ser enfermeira. O resultado, com esse choradinho todo na televisão, foi parar às chamadas telefónicas da saúde 24. E isto já é quase para introduzir o tema que eu vou falar daqui a pouco dos loucos, que é fazer o choradinho para depois sermos batido palmas e termos empatia e termos pena daquelas pessoas. Não estou a dizer uma outra vez que isto é o que se passa com a Simone, mas que tem havido agora uma leva de pessoas que vêm buscar esta questão da semântica de coragem. Coragem é alguém pegar uma vara e saltar não sei quantos metros. Isso para mim sim é um ato de coragem, de pôr, né, de querer ser um bocadinho mais. Cris, Carlota? Ou é só para falar? Não é só para acrescentar que coragem já a Simone Biles mostrou milhares de vezes, todas as vezes que entrou em competição, que fez coisas dificílimas, que introduziu elementos novos que nunca ninguém tinha feito antes dela, e ela ia fazê-lo novamente nestes Jogos Olímpicos. Ela tinha duas skills que nunca tinham sido feitas em competição que ela ia introduzir. Sim, lá está. Isso é que é coragem. Lá está. Por isso é que eu há pouco disse, isto de sair porque está com um problema de saúde é a coisa mais natural do mundo. Exato. É só para pontuar que então concordamos todos. Sim, concordamos. Sim, ninguém está aqui, eu acho que ninguém aqui... Não, mas só para não ficarem a achar que eu agora dei a volta ao texto e estou a fazer... Não, de maneira nenhuma. Foi exatamente isso que eu disse. A coragem é até o momento em que ela compita e depois, a partir do próximo momento em que ela compita. Isto é só uma pessoa normal. Exato, agora lá está. É um problema. Lá está. Agora, o que eu não gosto é este tipo de discurso de vitimização que agora se tem vindo a reproduzir e estão cada vez mais fáceis de o fazer. E, portanto, que há pessoas que querem ser mais conhecidas pelo facto de terem participado num movimento ou uma coisa assim do género, do que propriamente terem competido, terem feito uma boa prestação, terem trazido medalhas. Todos nós somos, desde crianças, eu acho que todos vocês ouviram isso, eu pelo menos ouvi, e devido que vocês não sejam diferentes, porque possivelmente vimos os mesmos desenhos animados.
é que isto é uma coisa que é dita pelos pais, pelos professores e pelos desenhos animados, que é o mais importante não é ganhar, é participar. Não é? Isto é aquilo que sempre nos ouvimos falar. Portanto, não venham agora com estas dinâmicas todas de é a sociedade opressiva, que nos vem pôr aqui um bicho-papão e que nos... Não, nada disso. Portanto, que os treinadores querem ter bons resultados é natural. Eu também, como professor, quero que os meus alunos sejam os melhores, porque o trabalho deles e o sucesso que eles tenham ou não é também espelho do meu sucesso ou não. Portanto, é do estilo tu ganhas e eu ganho. É sempre assim. Da mesma forma que os treinadores de futebol é a mesma coisa. Ninguém quer perder no final do dia. Ninguém entra em campo para perder. Todos nós queremos fazer o nosso melhor. Aliás, nós lembramos sempre também do Francis Obiquel, muito bom, fazia publicidades para tudo quanto era sítio, fazia as melhores prestações até chegar à final. No dia da final, doía-lhe sempre na véspera a cabeça. Não sei se vocês se lembram dessas notícias na altura, e portanto ele, quando era a final, falhava, ficava sempre em quarto ou quinto ou sexto, porque começava-lhe a doer a cabeça. Enfim, é o que temos, é isto. Portanto, dar aqui, obviamente, acho que é uma boa chamada de atenção. Se calhar acho que nunca nós tivemos um tempo a parar e dizer, pá, realmente eles não são máquinas, são pessoas humanas, mas se calhar a filtragem tem que começar mais cedo do que estarmos no evento e depois desistirmos e estamos a ocupar uma vaga que podia ser de outra pessoa. É porque há esta questão também quanto a mim, porque há muitas pessoas que sonham estar naquela vaga e há quem esteja naquela vaga e desperdice. Este é o que eu tenho a dizer. Não sei se alguém tem algo mais que queira acrescentar ou contradizer, ou coisa assim do género. Não? Deixa-me só dizer mais uma linha, vá lá. Dá, força disso. Só para te fazer vontade. Mais, até por isso. Não concordo nada com o que acabaste de dizer. Zero. Concordo zero com aquilo que tu disseste. Pronto, és livre. Até podias carregar no botão de crise outra vez, se quiseres. Mas vou resumir o meu pensamento muito rápido. Força. Que é bom que tenhamos essa mentalidade, porque senão vamos fazer as coisas para não concluir, não ser melhor, não querer a perfeição, não almejar pelo menos isso. Eu percebo isso que tu estás a dizer. Se é isto que tu estás a dizer, eu percebo. Se não, então não percebi. Outra coisa é dizer que falaste aí no Francis Obiquel, gostava que citasses outro corredor português dos 100 metros que tenha ganho uma medalha olímpica. Mas eu não estou a criticar. Não, espera lá. Agora deixa-me dizer, já disseste o dias para dizer. Tu não estás a criticar ninguém, nem a Biles, nem o Obiquel, mas estás a usar os exemplos para ilustrar pessoas que têm dificuldade em lidar com a pressão da final. Mas é que o Francis foi a muitas finais. A Biles foi a muitas finais. O Francis acho que só ganhou uma medalha, não tenho certeza. A Biles já ganhou 4. Em que medida é que isto é uma falha, percebes? É só este o ponto que eu queria deixar. Acho que não é, e não acho que devemos ser treinados para participar, acho que devemos ser treinados para ganhar. Pronto, é que tu neste momento já tens... Ganhou 4 de ouro. 4 de ouro, porque acho que foram mais. Mas a questão agora é que estás a começar a ter treinadores com o discurso de, afinal, é só participar. É que agora passas do outro. Também não podemos, e há outra coisa, e também há outra coisa que temos de ter aqui em conta. Trazer um diploma olímpico ou ficar em 6º ou 7º lugar nos Olímpicos não é nenhuma falha. Atenção, são Jogos Olímpicos. Força, não sei quem é Carlota. Isto agora é um podcast de desporto? Não, mas foi uma temática. Dos Jogos Olímpicos, pá. Bora lá. É que isto, isto também não pode ser sempre, não pode ser só o futebol à conta do Luís Chico Vieira, não é? Há algo mais. Mas pronto, chega de desgraças, avancemos. Mas olha, também não vamos avançar para um cenário muito melhor. Portanto, avançamos agora para aquilo que eu chamo os wokes nos Jogos Olímpicos, em que isto está... Eu não consigo suportar isto, é algo que passo mal, confesso, e portanto não gosto.
há aqui para falar, tenho aqui para ilustrar isto dois casos, e acho que me bastam. Também não quero ser muito exaustivo com isto, porque senão nunca mais eu acabava as pesquisas, nunca mais saímos daqui, portanto também não é por aí. Mas, por exemplo, temos o judoca argelino, o Fethi Norin, que desistiu dos Jogos Olímpicos porque não queria defrontar um adversário israelita, por exemplo, porque ele é partidário da causa palestiniana e, portanto, não queria medir forças. Ora, eu acho que isto só servia de pretexto e de motivação extra para vencer o adversário, diria eu. Porque aí sim era do estilo, estou a derrotar um ideal, ou então é derrotado pelo ideal. Portanto, vamos ver aqui um pouco as coisas. Eu aí valorizo as pessoas que morrem pelas suas causas e morrem pelos seus ideais, que é uma coisa que, honestamente, nos dias de hoje, pouco ou nada se vê em relação a isso, porque as pessoas cada vez mais estamos numa crise de valores já há algum tempo. E, portanto, isto vem acentuar cada vez mais. Temos a questão de muitos atletas olímpicos, americanos sobretudo, não portanto, virarem costas à bandeira quando se toca o hino e, portanto, quando sobem ao pódio, e dizem que a América não presta e tudo mais. E eu só tenho a dizer o seguinte, que é, esta já é a América de Biden, já não é a América de Trump. Portanto, as coisas supostamente já estariam melhores. Não é? E mais ainda, nós tivemos o último episódio com a professora Diana Soler a propósito dos 6 meses de Joe Biden. Portanto, 6 meses já é algum tempo, acho eu, para as coisas. Portanto, vem ainda com este discurso todo, Black Lives Matter, e a culpa é do Trump e dos supremacistas brancos. Mas eles estão lá. E alguns são negros, outros não são negros, o que é que seja. A equipa de futebol feminina americana também ajoelhou-se e levou uma goleada no futebol. E nós sabemos o quanto a equipa feminina de futebol era uma grande, sobretudo a sua capitã, eram grandes oposicionistas de Donald Trump, ao ponto de dizerem que quando foram vencedoras do Campeonato do Mundo feminino de futebol, não foram à Casa Branca, que é uma coisa que é habitual sempre ir-se à casa do presidente quando se ganha alguma coisa. E, portanto, recusaram sair porque era Donald Trump. E, portanto, é também a primeira vez, ou seja, estas imagens do ajoelhar e tudo mais, os atletas podem fazê-lo, mas as equipas não as podem partilhar. Portanto, e há multas para isso. Portanto, ou seja, o Comitê Olímpico não quer politizar, portanto, é um pouco contrassenso, porque é do estilo, pode-se fazer, é proibido, mas pode-se fazer, não é? Faz lembrarmos um pouco isto. Mas pronto, é facto de não se disseminar as coisas. Isto é, eu acho que eles levaram o conceito de criarem uma bolha sanitária, o conceito de bolha para eles deve ser mesmo muito lato, porque devem achar que a internet não circulam as imagens dos atletas a virarem as costas, a cuspirem quando se toca o hino. Há alguns outros países também isso acontece. E é também quando nós temos atletas trans que estão a ir, portanto, quem está a ir na cabeceira de tudo isto é a Nova Zelândia, com uma atleta, Laurel Urban. E, portanto, para vos citar aqui uma coisa que é dita pelo o médico-chefe do Comitê Olímpico, Richard Buggett, diz, Lord Hubbard is a woman, is competing under the rules of her federation, and we have to pay tribute to her courage and tenacity in competing and qualifying for the games. Ora, há aqui uma coisa que não me faz puto sentido, que é, nem todos os países têm as mesmas leis ou os mesmos direitos em relação ao pessoal trans e, portanto, às pessoas trans. E, portanto, nós é impossível pensarmos numa China ter pessoal trans. É impossível pensarmos num país árabe ou muçulmano que tenha também gente trans. Portanto, os Jogos Olímpicos aqui também não estão a ser iguais para todos. E, portanto, aquilo que os Jogos Olímpicos também
primam, ou pelo que é dar igualdade de oportunidade a todos. E, portanto, não estão a dar. E, portanto, se querem transformar o desporto numa arma política, falharam. Porque conseguem com uns, mas não conseguem com outros. Se, por outro lado, querem ser uma coisa fashion e uma coisa da moda, acho que isso faz com que as pessoas se desliguem dos jogos. Isto também, enfim, há outra questão também importante que nós falámos, que vem agora com as equipas de vôlei, se não me engano, vôlei ou handball femininas, que recusaram-se a jogar ou protestaram porque têm que jogar de biquíni. Ora, são elas que fazem as regras do jogo, a bem dizer, que é, há um contrato que é assinado, todos os atletas assinam contratos com o Comitê Olímpico e, portanto, puseram a sua assinatura e, portanto, concordaram com as regras do jogo. Portanto, as regras do jogo alteram-se antes do jogo, não é quando começamos a jogar. É tão simples quanto isto. E, portanto, esta pressão já devia ter sido feita mais para trás, já devia ter havido ecos mais para trás e, honestamente, vou ser muito honesto, passo aqui o pleonasmo, mas eu não vejo quem é que é a pessoa que vai ligar a televisão só porque estão raparigas a jogar em biquíni. Porque isso é uma realidade que nós vemos todos os dias na praia, por assim dizer, ou melhor, víamos, porque há quem não nos queira deixar ir à praia. E nós sabemos que o vôlei é uma coisa que joga-se muito na praia, ou pelo menos quando nós fechamos os olhos e pensamos no vôlei, eu pessoalmente imagino aquelas praias todas de Copacabana, com as várias redes que estão ali postas para o pessoal jogar, homens e mulheres. Portanto, porque não também dizemos que os homens jogam de tronco nu e afins, não é? Ou porque é que também não jogam em tronco nu? Portanto, onde é que está aqui as coisas? Portanto, é o tudo para um lado, tudo para o outro, em que é que ficamos? Portanto, este era o que eu tinha para falar. Sei que disse muita coisa. Quem quer pegar? Não distribui aqui o jogo, mas quem quer pegar nisto? Carlota. Eu vou dizer o meu no ar, mas há bocado fui eu a primeira, portanto, se calhar passa para outra pessoa. Não, força, pega tu. Pronto, é assim, Depois é o Vasco, eu depois é o concordo. Manuel. Vou começar pelo primeiro caso que tu apresentaste, que foi o do atleta que não quis competir contra o israelita. A minha pergunta é, ele competiu contra algum chinês ou competiria contra algum chinês? É porque os muçulmanos na China também não são muito bem tratados. Pronto. E concordo contigo em relação a essa questão disso deveria ser mais um motivo para ele competir, porque nós já vimos em vários momentos ao longo da história as rivalidades que existem entre países e como isso torna os Jogos Olímpicos mais interessantes. E até eu por acaso estive a assistir às provas de ginástica, porque eu gosto de assistir, normalmente vejo sempre a ginástica, e quando as americanas começaram a não se sair muito bem, os comentadores e as russas estavam a sair-se muito melhores, e os comentadores estavam a dizer precisamente isso, que talvez estivesse a reacender uma rivalidade que existe entre os dois países politicamente e culturalmente, e que também já existiu no desporto e que estava a reacender-se, e isso também pode ser super interessante. Portanto, não faz sentido nenhum, e isso é mesmo de quem quer holofotes. É querer protagonismo. Mais coisas sobre os Vogos. O que é que tu disseste mais? Que foi muita coisa. Falei dos trans, falei dos trans. Os trans é outra coisa que eu acho engraçada, que é somos muito defensores dos direitos das mulheres até vir um grupo mais oprimido, que neste caso são os trans. E eu não percebo como é que isto pode ser sequer polémico. Eu juro que não consigo compreender. Nós não pomos os atletas paralímpicos a competir contra os atletas olímpicos, portanto não me faz sentido. Existem desportos, em todos os desportos existe a categoria de homens e existe a categoria de mulheres. Em alguns desportos em que isso faz sentido, como por exemplo o judo, existem categorias de peso, exatamente para começar de um pé de igualdade. Para começar de um pé de igualdade, porquê? Porque o desporto é meritocracia pura. Portanto, por outro lado, também não me espanta nada que os marxistas culturais queiram destruir essa meritocracia, porque é o
último reduto da meritocracia que nós temos no mundo, é o desporto. E no dia em que isso for destruído, totalmente destruído, já começa a haver alguns golpes que começam a ser demasiado fortes, e no dia em que isto estiver completamente destruído, eu acho que o mundo está perdido. E em relação à questão do hino e de se ajoelharem e de o que quer que seja, acho que não devia ser sequer permitido. Acho que o Comitê Olímpico não devia permitir, qualquer competição internacional não devia permitir isso. Competições que acontecem dentro dos próprios países, acho que é outra conversa. Eu não concordo que se faça, mas se a NFL permite, ou se a federação disto ou daquilo permite, é lá com eles. Numa competição internacional é absurdo, porque a pessoa está lá a representar o seu país, está a vestir as cores do país, portanto, se não tem orgulho no país, não esteja lá e dê lugar a outra pessoa que queira estar lá. E um grande exemplo disso é a nossa Patrícia Mamona. Eu hoje estive a ver a prova dela e vi a entrevista dela, então ela estava completamente emocionada, e a primeira coisa que ela disse foi: obrigada ao meu treinador, à minha família e ao meu grande país. Porque lá está, ela está lá. É um bocado, eu vejo os atletas que participam nestas competições como estando a emprestar a sua glória pessoal e a sua glória enquanto atletas ao país. E por algum motivo os Jogos Olímpicos são uma competição entre países. Portanto, para mim não faz qualquer tipo de sentido. Não têm orgulho no seu país, não o representem, porque só envergonham. Exato. E há situações em que os países investem diretamente nas coisas. Como é o caso dos Estados Unidos. Aquela equipa, a equipa de futebol, porque o futebol lá não é um desporto que as pessoas assistam muito, eles até nem sabem dizer o nome como deve ser, inventaram outro. As pessoas nem assistem muito, quanto mais à Liga Feminina. Aquilo só existe porque há subsídios e elas continuam a cuspir nisso. E depois os pay gaps e mais outras coisas. Porquê que há um pay gap? Porque ninguém vê o vosso desporto, meninas, lamento. Peço desculpa, é a vida, temos pena. Só que não tenho pena nenhuma. Não, acho que é ridículo estarem a cuspir na mão que as alimenta. Bem, eu não sei em relação ao Emanuel e ao Vasco, mas ainda bem que é uma rapariga que diz isto, porque se fosse eu, o Vasco ou o Emanuel a dizer, éramos logo machistas. Para cima. Cultura de cancelamento a funcionar. Estar aqui, por isso é que tem que haver aqui uma cota. É assim, há uma cota natural. Nós não impingimos, o que é mais. Eu sei, estou a brincar. Não, mas é o mais engraçado, não é? Ou seja, o sistema flui, o mercado livre flui. Estás muito liberal hoje, o que é que sabe? Vasco. Eu vou tentar demorar 2 minutos e meio, que é para não estender muito, porque depois eu queria falar da questão das eleições, dos resultados das eleições e da entrevista do Rui Rio ao Expresso. Mas, para dizer o seguinte, a questão, portanto, que tu falaste, Cláudio, logo no início dos atletas não competirem, de desistirem de competir com outros pelas questões políticas, neste caso tem contornos políticos, mas também contornos religiosos, etc. E, portanto, tudo isto depois acabam por entrar em contradições, porque, como a Carlota disse bem, e se fossem chineses, por causa da questão das minorias, e destacar, por exemplo, os uigures, que todos os dias sofrem, portanto, o perigo de serem maltratados, de serem presos, etc. Os campos de concentração, vamos ser honestos, campos de concentração. Sim, os campos de concentração, exatamente. Depois, eu fico muito contente por ver nesta questão dos hijabs e, portanto, da competição, dos atletas não poderem competir com aquilo que são os seus equipamentos, e isso levantar alguma polémica em si também mostra o quanto se cede muito às vezes àquilo que nós achamos que é o politicamente correto, não é? E, portanto,
eu gosto de ver a Carlota também já introduzir as questões do marxismo cultural no discurso de um liberal. Eu acho que isso só acrescenta nível ao debate. E a questão dos atletas se ajoelharem. Se eu fosse um religioso radical, dizia que os atletas só se deveriam ajoelhar perante Deus, não é? Mas também, como apesar de ser religioso, também não sou tão radical a este ponto, e também não sou militante do Chega, embora me acusem de tal. Acho um exagero, acho extremamente exagerado, e portanto acho que se querem exercer o seu ativismo, não estão proibidos de o exercer, mas separem o desporto dos seus ativismos. E pronto, porque ninguém está impedido. Hoje em dia, a própria cultura de cancelamento são eles mesmos que a fazem, não é? Portanto, separem isso de uma vez por todas. Desporto é o desporto com as suas virtudes, faça o seu ativismo, mas num espaço à parte. Era só isto, Cláudio, que eu queria dizer. E acho que demorei 2 minutos e pouco, mas o Emanuel é capaz de dizer isso. Emanuel dirá. Emanuel. Bom, Vasco... A corrida dos 400 metros. Estou aqui a ver, ainda por cima, foi o Vasco a fazê-lo, portanto tem mais valor. Portanto, esta corrida o Vasco ficou a dever 7 segundos e 86 centésimas ao programa. Portanto, na próxima intervenção que fizeres, tiras 7 segundos e está certo, está bem? Eu vou mostrar aqui para vocês não acharem que eu estou a... Não sei se dá para ver. Dá, 37, 86. Pronto, é só para ficar gravado, que eu não sou... Bom, vamos lá ao que interessa. Agora és tu, força. Isso. Eu não tenho grande coisa a acrescentar. Eu estava aqui muito contente de ouvir o discurso da Carlota, que entretanto resolveu desaparecer, não deu a elogio, enfim. Uma pessoa não tem sorte na vida. Mas a questão é, toda esta questão acho completamente desnecessário. Eu percebo porque o alcance político da manifestação do tal atleta que não quis competir, o palestiniano, é que não quis competir. Não, argelino. Ele nem sequer é palestiniano, é argelino. Pois, eu estava a levar as coisas para um grau, por simpatia. Sim, argelino. O argelino não quer combater, não quer participar, não participa. Ele já sabia que Israel ia participar e, portanto, é isso mesmo, ser de protagonismo. Lamento informar o Comitê Olímpico Internacional do completo falhanço que é tentar não politizar os jogos. Eu há bocado, quando ouvi essa expressão, acho que foste tu, Cláudio, que disseste, não pude evitar o riso, porque realmente não politizar uma coisa que é entre países, entre potências, é uma coisa quase impossível. Sim, basta recuarmos à Guerra Fria, o clima de tensão que havia, não é? Entre Estados Unidos e a Rússia, não é? Mesmo falaste nos Jogos Olímpicos antigos, também era uma questão bélica, chegou a ser uma questão diplomática, e, portanto, não estou a ver, e para todas as pessoas que me dizem na rua, em casa e em todo lado, parece que eu sou abordado por milhares de pessoas, mas todas as pessoas que me dizem que não percebem porque é que eu faço um programa de política semanal, é só para dizer que a política está em tudo. Na vida, em tudo. Tudo é política. E os Jogos Olímpicos não são exceção. Quem discordar pode deixar aí a opinião nos comentários. Pronto. Não sei se nota que eu não tinha grande coisa para dizer sobre isto, mas era mesmo só para concordar quer com a Carlota, quer com o Vasco, nos pontos que eles afirmaram, e deixar aqui perene que uma pessoa que não respeita a bandeira não representa o país e acabou. Força. Diz isso, não, essa foi uma frase bonita e acho que o alarme não devia ter tocado nessa altura. Volta a dizer não isso. Sei, eu gostei imenso. Quem não... Agora esqueci-me, tens que me relembrar. A pessoa que não representa a bandeira. Quem não respeita a bandeira não respeita o país. Espera, que eu vou dizer com a minha voz mais bonita. Espera aí. Quem não respeita a bandeira não representa o país. Muito bem. Obrigado, Manuel, por este momento. Vasco, qual é a tua crise?
Cláudio, eu proponho o seguinte, para isto ser corrido e para não estarmos aqui a perder muito tempo, é que juntar a questão da crise já à apresentação dos próximos temas, se ainda não tiver, se não tiver mais ninguém para falar, que é para isto ser mais depressa. Não sei. O que é que tu achas? Homem está Bem, isto é o espírito olímpico, entrou no teu corpo e, portanto, já queres ir correr o sprint verdade, para ter o recorde da maratona. É verdade, que é para depois, se houver mais alguma crise, eu também ter tempo de responder. Não é? Pronto, mas acho que não é necessário convocar uma crise para isto, não é? Quer dizer, acho que é um bocado... Não, mas a crise não era para discordar. Eu tenho déficit cognitivo, de certeza, porque eu não percebi o que é que se passou. É isso, eu não... Ias fazer uma crise, depois corta isto também, Cláudio. Ias fazer uma crise e não fizeste uma crise, ou fizeste uma crise? Não, a crise vou fazê-la. A crise era só para completar uma ideia, não é em desacordo com ninguém, que eu me tinha esquecido de dizer há bocado, que é esta questão dos atletas trans, portanto, deveriam existir. Eu estou totalmente de acordo que os atletas trans possam participar nos Jogos Olímpicos, mas não na categoria masculino e feminino. Criavam masculino, feminino e criavam uma categoria trans. E todos os trans competiam uns com os outros e pronto, resolvia-se o problema. Cláudio, agora posso já falar da entrevista ao Expresso? Ok. Então, eu vou ter... Sim, espera aí. Estás a dever, já foi 2 minutos e 50, é que eu estou a contar isto, na conta para há bocado. Estás quase uns 3 minutos. Pronto, ok. Não, mas eu disse a seguir, eu há bocado disse o seguinte... Eu, a seguir a isto, só falo se vocês suscitarem alguma crise posterior. Não. Portanto, em relação àquilo que eu estou a falar. Vamos então avançar para este tema, que também torna-se, obviamente, importante, se bem que eu já estou um pouco como diz o Emanuel, que é dar sempre desconto de 50% àquilo que o Rui diz. Mas isto então só para dar aqui, antes de passar aqui ao Vasco, só dizer então que esta sondagem que dá-nos então aqui nota de o PS com 41,1% das intenções de voto, portanto mais 0,3%. Portanto, acontece o que acontecer, os tipos ganham sempre um bocadinho mais. O PSD estabilizou nos 27,3%. O Chega caiu 0,2%, portanto passa para 8,8%, portanto já não está nos 9%. A CDU recuperou terreno, portanto ganhou 0,07% e, portanto, 5,9% das intenções de voto. O Bloco de Esquerda cai 0,4%, passa para 4,8% dos votos. A Iniciativa Liberal cresce 0,8%, ao contrário de outras sondagens que estavam umas subidas de 2%, e 3% e de 4%, portanto está nos 3,3%. O PAN cresceu 0,1%, está nos 2,2%, e o CDS está com 2,1%, ainda conseguiu perder 1/10 nessas partes. No que toca aos líderes, António Costa tem uma taxa de atuação de 46%, Rui 22,5%, André Ventura 5,2%, Jerónimo de Sousa 4,8%, Francisco Rodrigues Santos 1,1%, Catarina Martins 4,2%, negativos, João Couto e Figueiredo 5,5% negativo e Inês Sousa Real 8,8% negativo. Portanto, é o que é o que nos diz estas sondagens. Força, Vasco. Em relação às sondagens, vou ser mesmo muito rápido. Como tu disseste bem, o PS subiu em relação à última votação. O Bloco de Esquerda, a meu ver, é penalizado e é ultrapassado pela esquerda, pela CDU, porque votou contra o Orçamento de Estado e, portanto, os eleitores do Bloco, como são eleitores exigentes, creio que é por aí. O Chega tem mais votação que o PAN, o CDS, aliás, e a Iniciativa Liberal somados, e a maior conclusão delas todas é mesmo de que a soma dos partidos de direita ultrapassa o PS, mas a geringonça ainda está 10 pontos à frente do bloco dos partidos à direita, que eu acho que é o mais importante sobre isso. Em relação à entrevista do Rui Rio, eu acho que
há dois temas principais na entrevista, que é a reforma do sistema eleitoral e a revisão da Constituição. Depois há outros temas não tão importantes e que eu vou demorar menos tempo, que são o fantasma do regresso de Passos Coelho, o questionamento da qualidade da liderança do Rui Rio, o papel dos partidos à direita, assim como o papel da oposição, e a abordagem do governo à pandemia. Relativamente àquilo que eu chamo, diz que o PSD, já naquela altura, Passos Coelho dizia que as reformas se faziam em confronto. O que é certo é que o Rui Rio não consegue, portanto, levar essa questão avante e, portanto, neste caso, culpa o Partido Socialista por isso. Depois, culpa também esta questão da não existência de reformas à subida de extrema-direita. Portanto, eles não querem reformar o país, portanto, os descontentes mostram o seu ponto de vista e, portanto, não há reformas, a extrema-direita só. É a explicação que ele encontra para essa situação. A reforma do sistema eleitoral do Rui Rio, sinceramente, parece-me interessante. Tem muito mais conteúdo do que a do Chega, nem se compara, porque a proposta do Chega tem a redução de 230 para 100 deputados, a do Rui Rio, só para termos uma noção, de 230 para 15 deputados, portanto promete a redução de 15 deputados. E o que é esta proposta, a ver se isto que o Rui Rio diz, se na realidade depois se materializa, mantém a proporcionalidade entre os partidos, não se mexe nos círculos do interior, e os círculos eleitorais não têm menos de 3 eleitores, menos de 3, não elegem menos de 3, ajuda-me, Cláudio. Diz isso? Os círculos eleitorais não elegem menos de 3 deputados, assim é que é, 3 deputados para a Assembleia da República, nem mais de 9. O objetivo é haver aqui um equilíbrio. E, portanto, transformar os círculos que são maiores em mais pequenos, não mexendo naqueles que são os círculos do interior. É isso que a proposta encerra. Depois, ter um círculo de compensação nacional de 34 deputados para aqueles partidos que não conseguem eleger naqueles círculos eleitorais, entre os 3 e os 9 deputados, possam-no fazer. Isto é a reforma do sistema eleitoral. A revisão da Constituição. Aqui estão as questões que o Rui Rio bate, que é a questão da justiça. Portanto, é reduzir o corporativismo que há no sistema de justiça para que este se possa abrir à sociedade e alterar as legislaturas de 4 para 5 anos. Reduzir o intervalo entre eleições para que nós não andemos sempre a falar de eleições e que se dê a oportunidade para o governo realmente colocar a política em prática. Para terminar, a questão da liderança do Rui Rio. Rui Rio continua teimoso a dizer que não há alterações, não há alternativas, aliás, à sua liderança e, portanto, não acredita que, mesmo com as eleições, que o PSD marca as eleições, que vá perder, porque ele tem uma proposta de reformismo muito boa para o país, segundo aquilo que ele dá a entender. E, portanto, nem Lisboa, nem o Porto vão ditar se ele fica no PSD ou não, porque ele diz que pode ter um mau resultado em Lisboa e no Porto, mas se em geral tiver um bom resultado, portanto pode ser que fique e que a questão da liderança nem sequer se volte a colocar em questão. Em relação aos partidos à direita, questionam-lhe, pois, mas realmente na sua liderança surgiram 2 novos partidos à direita, o Chega e a Iniciativa Liberal. O que é que tem a dizer em relação a isso? E o Rui Rio disse, o Chega, a culpa é da comunicação social e é do Partido Socialista, e em relação à Iniciativa Liberal, portanto, ele reconhece que houve um espaço que os liberais que não se reviam, entre o PS e o PSD e, portanto, essa franja de eleitores ganhou espaço e foi ter a Iniciativa Liberal. Finalmente, e para terminar, a abordagem do governo à pandemia. Perguntaram-lhe ao Rui Rio, se fosse governo,
o que é que ele faria de diferente? E o Rui Rio disse que a vacinação estava a correr bem, principalmente desde o momento em que as vacinas estão nas mãos do vice-almirante Gouveia e Melo, só que, no entanto, as grandes falhas do governo foram a falta de apoio às empresas, o ridículo dos estabelecimentos comerciais, do comércio fechar às 19 horas ao fim de semana e dos restaurantes às 22h30, mesmo com teste negativo ou com certificado, e se fosse primeiro-ministro reduziria o IVA de 13% para 6%. E, portanto, é nestas questões que ele apontou como pontos negativos ao governo, decretaria o fim dessas restrições. E pronto, tentando muito sinteticamente, Cláudio, é isto. Obrigado. Emanuel, em quanto tempo é que ele fez isto? Não tive a contar, porque ele agora não disse quanto é que ia demorar. Enfim. Não. Eu tenho que ter uma baliza. Tens de ter uma pode baliza, demorar o pronto. tempo que quiser. Pronto, isto da corrida do 100 metros, o sprint de 100 metros de maratona passou para o futebol, tem que ter uma baliza, pronto. Agora é assim. Enfim, sempre, lá está. Deve ser um woke também, ou um pré-woke, que já queres mudar as regras a meio do jogo para teres razão. Carlota. O woke é a sua tia. Talvez seja, e não sei. Olha, vamos ouvir falar a tia, então. Agora a tia. A nossa tia. Os ouvintes não precisavam de saber que eu tinha essa alcunha aqui para vocês. Mas também não tem mal. Bem, o Rui Rio acordou e decidiu que vai ser 3 anos e meio depois, que ele vai fazer o seu papel e vai liderar a oposição e vai fazer a oposição ao governo e vai começar por aqueles problemas que todos os portugueses, quando acordam, se preocupam com eles e eu acho que todos nós acordamos e pensamos, se a Assembleia da República tivesse menos 15 deputados, então a carga fiscal podia continuar como está, os salários podiam continuar a ser o que são, a gasolina podia continuar ao mesmo preço, a burocracia podia continuar igualzinha, a corrupção podia continuar também igualzinha, mas se houvesse menos 15 deputados na Assembleia da República, a nossa vida seria muito melhor. Eu acho que foi isto que o Rui Rio acordou a pensar nisto e acho bem que ele tenha acordado. Mas o que é que eu posso dizer mais acerca disso? Acho uma infantilidade o Rui Rio ir culpar o PS pela subida do Chega, quando o Rui Rio é a oposição do PS. O PSD está a perder eleitores para o Chega. Não é, que eu saiba, não é o PS que está a perder eleitores para o Chega, é o PSD. E mais, é isto. Passar ao Emanuel, que tem sempre aquele talão de desconto de 50%. Vamos ver se continua a ser 50%. Vamos a isso. Eu vou pedir autorização para compartilhar a minha tela. E faz favor, Sr. anfitrião. Pode ser? Já dá? Vamos ver se já dá. Fantástico. Porque é que isto não está? Pronto, agora é o avô que tem dificuldades cognitivas e, portanto, não sabe fazer isto, não é? Vamos só... Não sei se é isto. É isto mesmo. Vocês estão a ver isto? Respondam-me só, sim? Então, pronto, sim, estamos a ver o teu fundo. Portanto, este é o meu novo talão para o Rui Rio, porque já não dá, 50% não chegam. Temos aqui um desconto à boa maneira, 2 pesos, 2 medidas. E, portanto, a minha segunda medida são 100% de desconto. E eu gostava que se ficasse a ver esta imagem até ao fim, se possível até em vez da minha cara, que é muito mais interessante. Portanto, eu vou falar por cima deste talão de desconto. O Rui Rio é um... A questão é que neste momento o que vai ficar é isto em ponto grande e nós pequeninos aqui do lado. Pronto, somos pequenas formigas, não é? Pequenos títeres a assistir a toda esta debandada de iniciativas cuja morte foi anunciada pelo seu próprio autor. Gosto da falta de convicção com que ele trabalha.
é uma falta de convicção bem portuguesa e que nos orgulha, agora estamos a falar de orgulho há pouco, e que nos orgulha muito enquanto portugueses, porque sabemos que estamos a ser representados e bem representados. Desde a modificação, a mágica modificação de 15 deputados, que só irá prejudicar os partidos grandes, segundo diz o líder de um partido grande. Vamos ver? Não vamos ver. Sabem porquê? Porque não vai acontecer. Bom, então, a segunda grande medida que eu vi é pôr o Presidente da República a servir de contraponto à Assembleia da República, que nomeia os juízes para o Tribunal Constitucional. Portanto, é o Presidente a interferir na Justiça. Ótimo, eu acho que isto, para bem de ética, o Rui Rio tem água ligada no máximo. Estamos todos a escaldar, portanto, é ética. Vou dar-vos uma novidade. Conselho de Magistratura não deviam ser só juízes. Pronto, deixa esta assim em aberto, porque realmente é uma ideia fresca de um líder que se quer jovem e possante, como o grande Rui Rio. Mais uma medida espetacular que nunca ninguém tinha pensado. E ele até quer abrir, eu não sei se eu li bem, pois alguém que me corrija, porque certamente eu me vou enganar, porque sou humano, também falho. Já agora queria também deixar isto aqui. Não sou um comentador olímpico de política, mas a questão é esta. Ele quer abrir a não magistrados e tanto a representantes da sociedade civil também, o que portanto, ia dar lugar a muito menos taxas do que já existem. Tudo isto numa congregação de esforços para levar avante estas reformas que são absolutamente essenciais e que nos levam para o futuro. E eu acho que devia ser o próximo porta-voz do PSD, não sendo eu fã do meu querido Rui Rio, nem de Passos Coelho, mas eu acho que tem todas as qualidades porque sei dizer todas estas banalidades sem quebrar a minha linha de raciocínio. Portanto, apreciem o meu esforço. Eu já não me lembro do site que a Carlota recomendou da outra vez, mas... Gerador de Ler. Isso, Ler. Vão ao Ler, façam o vosso discurso, apresentem-se, porque se a Susana Garcia conseguiu, vocês também conseguem. Disse. Muito bem, obrigado, Emanuel. Se puderes deixar de partilhar o ecrã, sim, agradecia, obrigado. Nada, estamos aqui para o serviço, senhor. não, nada disso. Bom, primeiro de tudo, vamos então começar aqui pelas coisas. Esta questão do PSD querer baixar o número de deputados não é nova. Isto já é uma fixação que o PSD tem desde os anos 80. Aliás, é nos anos 80, na bancada do PSD, que surge o termo Quarta República. Portanto, quando o André Ventura veio, vamos fazer uma Quarta República. Isto não é nada de novo. Ok, André? Não é nada de novo. Mas, Cláudio, desculpa, é já no início. Para cortar já tudo. De onde é que o André Ventura veio? Era isso que eu ia dizer também. Sim. Sim, mas ele, far from the tree. Mas ele não vem deste PSD dos anos 80. Não, mas veio do PSD. Mas o nome Quarta República é o mesmo, mas aquilo que ele quer fazer, com certeza que não era o mesmo que o PSD dos anos 80 queria, não é? Mas é no sentido de que não é uma coisa nova. Portanto, aliás, vocês se forem escreverem no Google Quarta República Blogspot, vou encontrar um blog, naquela época em que toda a gente gostava de ter blogs, em que os blogs eram umas coisas fixas, como agora são fixos os podcasts, estão a ver? É um pouco isso. E vão encontrar textos de grandes pensadores do PSD lá sobre a questão da Quarta República, sobre alterações a fazerem, estão lá publicados. Acho que o José Ribeiro Castro também escreveu por lá uma vez. Isto pronto, tudo porque este conhecimento foi-me transmitido também pelo José Ribeiro Castro, porque, lá está, a Carlota neste mês deve estar a revirar os olhos internamente no cérebro. Pronto, lá vai o Cláudio falar outra vez da sua revisão
constitucional da reforma eleitoral, mas não me canso de dizer isto. A sorte tua é que eu não tenho o papel aqui à mão, portanto. Mas não é por seres tu, é porque eu acho que isso é um tema super importante, mas eu não consigo acompanhar conversas sobre isso, que eu tenho um bocadinho de déficit de atenção seletivo. E fiz humanidades com francês, portanto também não és o único francófono aqui. E tenho um bocadinho de dificuldade em acompanhar conversas com muitos números. É só por isso, não é nada contra a tua reforma. Não, nada. Bom, eu fico contente é que aos bocadinhos, sim. Portanto, eu fico contente que aos bocadinhos vou-vos transformando também em francófonos e vocês vão afirmando. Emanuel, és o próximo. O Vasco já foi, a Carlota admitiu agora também, portanto, Emanuel, tu mais dia, menos dia vais lá. Dos fracos não reza a história. Está bem, pronto. Então, olha, ninguém vai falar de ti então. Mas pronto, vamos. Agora dizia um cumprimento em inglês, mas não vou dizer. Obrigado, agradecido. Mas isto então para dizer o seguinte: portanto, o PSD sempre teve este fetiche com a redução. Aliás, era uma das coisas que eram para ser feitas nos anos 80, 90, era realmente a reforma do sistema eleitoral. Era para ser aplicado tal como eu e o Ribeiro Castro projetamos, em que existiria uma redução de deputados. Aliás, isso é uma coisa que está prescrita na Constituição, portanto não é necessário fazer nenhuma reforma constitucional, porque a Constituição, se nós olharmos para ela diz que o Parlamento deve funcionar com um mínimo de 180 ou um máximo de 230. Está lá na Constituição, preto no branco. E, portanto, esta era a moeda de troca que o PS pedia ao PSD para que os círculos passassem a ser uninominais. Portanto, é do estilo, o PS quer que sejam as pessoas a escolherem diretamente quem são os seus eleitos. Portanto, imaginemos que o PS mete o Emanuel como cabeça de lista, mas afinal o pessoal quer o Vasco, que foi posto pelo partido na outra posição. Vamos supor aqui. Emanuel, não me dificultes o trabalho. E, portanto, aquilo que nós fazíamos aqui, eu e a Carlota, que íamos votar, se calhar eu votaria o Emanuel na primeira posição, mas se calhar a Carlota colocaria o Vasco na primeira posição. E, portanto, isto seria algo que ia ser feito, mas aquela lista passava a ser uma lista aberta em que os votantes podem ordená-la da forma como querem, ou votar no candidato, ou votar naquele que depois será o candidato mais votado, quando se estiver a contar os votos. E, portanto, nada disto é novo. Agora, lá está, é um pouco aquilo que a Carlota estava a dizer. Acordar e dizer assim, pronto, vamos resolver o problema todo do mundo e do universo e de Portugal com menos 15 deputados. Acho que isso nem sequer, acho que essa medida nem sequer traz 1% de eleitorado do Chega para o PSD. Esse é o primeiro ponto. E há aqui todo um espaço, a Carlota estava aqui a dizer que perdeu-se eleitorado para o Chega, o PSD para o eleitorado para o Chega, o Vasco também estava aqui a dar indicações de que se perdeu o eleitorado para a IEL, mas a verdade é que há aqui um centrão que ora vota PS, ora vota PSD. Portanto, vai saltitando entre um e outro. Ora, importa-nos nós aqui também percebemos isto. Então, importa-nos a nós perceber o porquê que as pessoas debandaram do PSD, deixaram de acreditar neste PSD e algumas até votam PS. É porque nós, com o António Costa, sabemos o que é que contamos. Pronto, vamos ter que aturar uns delírios do Cabrita, vamos ter António Costa a fazer isto e a fazer aquilo, mais uns malabarismos ali e ali, está feito. Agora com o Rui Rio é um barco à deriva, é um barco sem capitão, e portanto não sabemos onde é que isto vai parar. O tipo acha que não tem oposição interna que seja de relevo. Tenderei a dizer que concordo, porque aquelas pessoas que vêm para cá a dizer que querem ser, não me parece que tenham grande capacidade. O que tem aparecido são antigos secretários de Estado, nem são ministros, são secretários de Estado do Passos Coelho. Portanto, eu não digo isto só olhar para a hierarquia, mas é no sentido que são pessoas que faziam um trabalho sujo, portanto, não eram pessoas de relevo, não sentavam à mesa com a grande elite, vamos chamar assim. Portanto, acho que daqueles que se vêm pondo em bicos de pés, o único que teria mais condições seria o Carlos Moedas. E mesmo assim,
Estamos a ver o que é que ele anda a fazer de campanha por Lisboa. Enfim, não sei quem é que são os consultores políticos ali em Lisboa, mas claramente são uma nódoa, porque não são capazes de ter ali uma boa estratégia e, portanto, é natural que Medina vai ganhar as eleições. E temos crise. Vasco. Não concordo contigo, Cláudio, quando tu dizes que só vias segundo aquilo que eu percebi, só vias o Carlos Moedas como hipóteses para suceder a Rui Rio. Foi isso que tu disseste, certo? Dos que estão a querer pôr em bicos de pés. Tens o Moreira da Silva a dizer que quer ir, tens outros ainda menos importantes a dizer que querem ir. Eu muito sinceramente, apostava, embora ele ultimamente ande desaparecido no mapa, mas este fim de semana foi visto com o Nuno Melo, inclusive, na apresentação das candidaturas PSD-CDS em Marvão, o Luís Montenegro, porque é assim, para já eu sou suspeito, porque a ala passista é algo que eu vejo com bom grado. Vocês não veem com bom grado, desculpa dizer-vos, porque sabem que se uma pessoa como o Luís Montenegro tomar as rédeas do PSD, há eleitorado da Iniciativa Liberal que vai votar PSD. Portanto, perdeu as eleições contra o Rui Rio. Perdeu por pouco, Cláudio, perdeu por muito pouco. Perdeu quando o Rui Rio já estava em crise. Portanto, não foi disputa de agora temos aqui um legado do Passos Coelho versus um novo, alguém que quer tomar o partido de assalto, por assim dizer. O que nós tivemos nessa altura foi Pedro Santana Lopes e Rui Rio. Ganhou o Rui Rio. Houve uma primeira crise, ou aliás, existiram para aí já 2 ou 3 crises internas dentro do PSD. Naquelas tentativas todas ensaiadas e que falharam, só uma delas é que deu lugar a eleições. E uma delas foi Luís Montenegro, que fez pompa e circunstância a apresentar a candidatura no Centro Cultural de Belém, porque ele tinha sido um talismã para outro antigo líder, e não sei o que dizer que mais. Perdeu. Mas, Cláudio, ninguém nos diz se ele se candidatar agora que ganha, porque é assim, aquela altura as circunstâncias eram umas. Em política, e como tu sabes muito bem, 1 ano, 1 ano e meio ou mais, 2, 3 anos, seja o que for, acho que o Rui Rio está lá 2 anos, mais, salve, não interessa, pronto, seja o que for. 3 anos, pronto, 3 anos. É muito tempo e, portanto, o próprio Rui Rio, pelo desgaste político que sofre, não só o Rui Rio, qualquer líder, António Costa também sofre, mas o Rui Rio acaba por, a meu ver, isto tem várias leituras, ou sofre mais ou sofre menos, dependendo de quem está no poder, isso é discutível. Mas, de qualquer das formas, o desgaste que sofre é o suficiente para que as coisas mudem. Por outro lado, o Rui Rio tem um discurso que é muito mais agregador, mas nós já vimos que esse tipo de discursos agregadores e muito ao centro não resulta, porque as pessoas não querem saber verdadeiramente se o Rui Rio é uma pessoa mais à esquerda ou mais à direita. O que as pessoas querem é propostas de resolução das suas preocupações, coisa que o Luís Montenegro, enquanto candidato apresenta e opõe-se claramente àquilo que é o Partido Socialista, apresentando uma solução, porque eu devo lembrar que o PSD sempre teve sucesso eleitoral, foi numa política de confrontação com o Partido Socialista, não foi numa política do Bloco Central, pelo menos por 2 vezes em que isso aconteceu. E, portanto, o que é certo é que há questões históricas que me levam a dizer que uma oposição de Luís Montenegro efetivamente trará mais resultados do que uma liderança frouxa de Rui Rio, que não é líder da oposição e também não é amigo de António Costa. Portanto, o próprio Rui Rio anda ali no limbo. Por isso é que eu não acho, e eu acho descabido, quando a Mariana Vieira da Silva nessa entrevista, e outros, não só,
que são as cabeças iluminadas do Partido Socialista e não só, dizem que o Rui Rio está próximo da extrema-direita, quando o Rui Rio, neste tempo todo, fez um acordo com o Chega nos Açores, e esse acordo nem sequer envolvia a Iniciativa Liberal, porque foi um acordo com o Chega e com os outros partidos, e negociou à parte com a Iniciativa Liberal. Portanto, as questões é o que é, e eu acho essas críticas demasiado exageradas, muito sinceramente. Obrigado, Vasco. E Manuel? Bom, é só para dizer que isto está tudo mancomunado, porque eu carreguei no botão e o botão não funciona. Portanto, eu vou à minha crise, ok? Vou à minha crise porque é importante. A minha crise, em primeiro lugar, é por essa simulação em que puseste a Carlota a votar no Vasco em primeiro, e portanto eu estou ofendido com a Carlota e vou tentar cancelá-la por todos os meios possíveis. Porque, quer dizer, não se faz. Quer dizer, uma pessoa trabalha para o voto e depois vota. Mas eu votei em ti. Noutro gajo qualquer. Mas eu preciso dos votos de todos, porque se eu quero ser um grande líder agregador, tenho que ter não só os betos do Reiby, como os betos de Cascais, todos unidos atrás. Os barbecues, os betos dos barbecues. Sim, tudo que seja para a festa, vamos embora. Bom, passando a coisas mais sérias. A verdade, eu queria só acrescentar aqui uma coisa, é que nunca resultou, lá está, como o Vasco estava a dizer muito bem, esta política central, porque, na verdade, o que eu acho é que, isto não é verdade, é o que eu acho. O que eu acho é que o Rui Rio não tinha outra forma de governar. Não sabia governar de forma diferente. Nem sequer, portanto, devido, isto agora é o que eu acho que ele pensa, devido ao seu sentido de Estado. E, portanto, foi muito difícil contrariar o governo do PS nestes anos de pandemia, para além de todas as tricas que tiveram e que já foram aqui relatadas das diversas guerras internas que houve, ou seja, ele nunca teve um partido maioritariamente com ele, e isso tudo depois leva àquela conversa do fantasma do Passos Coelho, que eu já não posso, é pior do que a história do fantasma do Natal passado. Porque é uma coisa que regressa, o Natal passado é uma coisa que é uma vez por ano, e o Passos Coelho é 2, 3, 4 vezes por ano, já começa a cansar um bocadinho. Ou o homem vem, ou é o Dom Sebastião, e perdeu-se em Alcácer Quibir, ou lá onde é que foi. Eu acho que o Rui Rio foi um excelente presidente de Câmara, mas mostra-se um líder extremamente fraco. Não só porque não tem ideias alternativas, isso é a morte de qualquer oposição. Não, a culpa não é do Passos. A culpa é das pessoas que não fazem melhor do que uma pessoa que governou durante um programa em que estivemos intervencionados, e portanto, durante o programa da Troika, e não consegue superiorizar-se a uma pessoa que estava de pés e mãos atados, mostra a inabilidade política gritante, mas chega a debater no Sr. Rui Rio, que eu já fiz aqui com ele, que não se faz ao pior inimigo. Portanto, eu queria deixar aqui um abraço de fraterno, não vou dizer de fraterno, senão já estamos aqui a lembrar os francófonos. Portanto, queria deixar um abraço de amizade ao meu querido amigo Rui Rio, e que espero que ele vá em direção ao pôr do sol qual cowboy. Portanto, eu acho que é isto que ele tem que fazer por Portugal. Um grande serviço seria desaparecer. O que é que vem a seguir? Perguntam vocês. Pois, essa aqui é a pergunta de 2 milhões de dólares, não é? Porque eu também não sei a resposta e temo que não seja melhor. Disse. Muito bem. Disseste. E disseste, tu aos poucos e poucos também vais entrando na linguagem francófona. Mas olha, certamente já entraste foi na linguagem maçónica, que essa questão do abraço fraterno é muito maçónica. Ir em direção ao sol, para os maçons, o sol, o grande oriente, é onde está o sol. Portanto, o sol é que tudo isto. Enfim, todas essas partes. Não pergunta como eu sei estas coisas, porque não vou responder. Claramente, portanto, não és não maçom. sei se tem algo mais a dizer. Mais alguma questão que abordar, ou damos por esse dado? Ou damos e o Vasco é do Chega. Pronto, estamos aqui, estamos estabelecidos, acho que
É o que é. Tá. Eu sou de Cascais. Portanto, não sei, tema. E eu sou da Reboleira. E líder do Enfim, Partido dos Barbecues. cada um Eu tem de o que merece. Coimbra. Não, eu não sou de Cascais. Oh, pronto. Sou Mas de Coimbra, pronto, mas não julgo que sou não há coimbrinha. mais. Atenção, é diferente. As pessoas às vezes confundem e eu não quero cá confusões. Muito bem. Portanto, se não há mais nada a dizer, vamos nos despedir deste episódio. Não é? Emanuel, querias dizer mais uma Não, coisa? senhor. Parecia Não era que contigo. estavas a fazer. Ok. Não chames Ok. a atenção aos espectadores. Não faças isso, Cláudio. Não faço. Portanto, despedimos assim. E despedimos aqui também na companhia do nosso querido Július Rex, aqui o nosso dinossauro, a nossa mascote política, que está aqui, sempre connosco. Portanto, boca aberta, boca fechada. E, portanto, já sabem, passem no nosso Instagram, vou acompanhando também as aventuras do nosso Tiranossauros Rex, o nosso Július Rex. E, portanto, é assim, nos despedimos. Eu quero agradecer uma vez mais ao Emanuel, à Carlota e ao Vasco por mais um serão bem passado aqui para mim, e certamente mais um excelente episódio para ti que estás a ouvir, e a ouvir ou a ver, né? Portanto, depende do sítio que estás. Já sabes, deixa aquelas 5 estrelas na podcast, o like no YouTube e, portanto, partilha com os teus amigos. E, portanto, como não pode deixar de ser, vamos despedir-nos daquela forma que tanto é característica. Portanto, já sabem, pensem muito e tenham boas crises. Um abraço.